Eu quero, para depois Nelson voltar, ser minha esposa, apresentar para você minha esposa. Temos 9 filhos. 9 filhos, 5 pés, 4 meninos. Nós somos gratos ao Senhor. Aleluia. Então, estamos pedindo, depois da mensagem, o Nelson Romeu vão cantar para minha esposa. Eu não tenho nada a dar a ela, mas pelo teu louvor, faz ela se alegrar e não lágrimas, que sempre chora no ver alguém cantando. Neste momento, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu não suporto mais as minhas lágrimas nesta noite, mas eu quero dizer nesta noite, continuando dando lugar ao Espírito Santo do Senhor, porque eu sinto uma glória tremenda neste lugar. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Em segundo lugar, eu também quero agradecer os cantores Canarinho de Cristo. Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus. Irmãos amados, eu tenho 9 filhos. E este filho não me atrapalha para fazer a obra do Senhor. Anos passados, irmãos, e eu soube testemunho dos irmãos cantores. Eu disse, um dia o Senhor vai abrir as portas para mim. E eu não tenho trabalho na firma, mas eu creio que o Senhor é meu Deus. E eu quero trazer estes cantores para a aldeia. E eu marquei com o Senhor para que o Senhor abra as portas para mim. Dentro de 17 dias, Senhor. E eu quero excitar o preço dos cantores. Irmãos amados, para declarar nesta noite o Senhor, por dentro de 15 dias me alcançou aquele tal, irmãos, o preço dos cantores. Irmãos amados, de tanta alegria, dizia, Senhor, é meu Deus que tudo pode. Porque eu quero conhecer os cantores pertinho deles. E hoje, pela honra e glória do Senhor, e eu pude conhecer, e eu pude sentir um mistério sobre a minha vida nesta noite. Esta obra não é para mim nem para o pastor, mas é somente para aquele que reina para sempre na minha vida, na tua vida nesta noite. Ei, balabaste, candarabachande, andarabachai. Uma alma não pode custar uns 3.000 e pouco. Uma alma, a Bíblia diz que é mais valor do que o mundo inteiro não poderia pagar. Isso para mim profundo em meu coração é um privilégio tão grande nesta noite. Xarabasti candarai, Shanti candarabasti candarai. Já vamos pela mensagem, a tema deste congresso, porque ainda é pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. E nesta noite eu quero dizer, você que é homens de Deus, mulheres de Deus, antes desta mensagem não sai para fora, porque homens chamados, mulheres chamados, jovens que é chamado por Deus, ele fica atento ao Espírito Santo do Senhor. E nesta noite eu sinto uma glória tremenda sobre a minha vida. E eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. E nesta noite, sem perda de tempo, eu também quero agradecer a minha mãe. E eu quero pedir para minha mãe se colocar em pé. Essa minha mãe, o qual tem me criado sozinho.
o meu pai ter me abandonado desde um aninho de idade. Mas certamente o Senhor tinha promessa na minha vida. E é por isso hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Eu estava meditando os louvores nesta noite. E nesta noite, na minha vida, na tua vida, não há diferença. Você que pôde meditando os louvores, as mensagens que estavam saindo. E eu não sei se você guardou profundo o teu coração. E eu não sei se essa mensagem entrou aqui ou saiu para outro lado. Mas nesta noite saiba que o Senhor, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Nesta noite o Senhor tem uma promessa marcada contigo. E é por isso Ele tem te trazido neste lugar. O Senhor te trouxe pelas tuas mãos e trouxe você neste lugar. E eu estava meditando, irmãos, a passagem de Noé. No princípio, irmãos, quando Noé estava perante ao Senhor, naquele momento, Noé era o homem que o Senhor tinha separado. Noé, ele era um homem, irmãos, que Deus confiou na vida dele. E naquele momento Noé estava no seu trabalho. Noé estava trabalhando. E o Senhor tinha promessa na vida dele. E a palavra do Senhor, Ele nos declara que quando Noé estava no seu trabalho, certamente naquele passado, certamente multidão era como essa. Certamente tinha as mulheres, tinha os homens. E a palavra do Senhor nos relata nesta noite que naquele momento ninguém não acreditava em Deus. Naquele momento ninguém não confiava em Deus. Mas naquele momento que todo mundo, naquele momento, estava na corrupção, a palavra do Senhor que ninguém não acreditava, mas Noé estava na presença do Senhor. De repente o Senhor, Deus estava falando com ele. Deus disse para Noé: Noé, tu és o homem meu, chamado meu. E naquele momento ele era um homem que fazia reto com o Senhor. E naquele momento Noé não sabia o que o Senhor ia fazer com ele. Noé não sabia o que o Senhor ia fazer na vida dele. E aqui a palavra do Senhor nos diz que naquele momento ninguém não acreditava em Deus. Mas quando Deus falou com Noé, Noé estava com intenção no Senhor. E o Senhor começou a falar. O Senhor disse para Noé: Noé, tu és o meu filho chamado, e eu tenho te separado. Naquele momento Deus falou com ele. Deus falou com Noé desta forma: Noé, ninguém não acredita mais. Ninguém não confia mais. Noé, eu vou acabar com este povo. Mas Noé, o que eu te mandar fazer, tu fazes. Porque eu confio em ti e você confia em mim. Naquele momento, Deus falando com Noé, Ele disse para ele: Noé, tu vai construir uma arca tão grande que era. A palavra do Senhor fala nesta noite
Noé naquele momento ficou só pensando. Noé disse: meu Deus, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu não sei fazer uma construção. Mas naquele momento, quando Noé estava com o pensamento reto ao Senhor, o Senhor estava dando entendimento para ele. Deus falando com Noé: depois desta construção, eu vou mandar dilúvio, para que este dilúvio acabasse com aquele povo que muitas vezes não acredita mais que Deus existe na face da terra. E eu vou acabar com aquele povo que muitas vezes somente murmura com Deus. Noé estava atento ao Senhor, e Deus falou: depois desta construção, Noé, tu pode anunciar que vai acontecer 40 dias e 40 noites de chuvas, que eu vou acabar com este povo. Mas se alguém acreditar, se alguém confiar, esta vida vai construir esta arca contigo. Mas se alguém não acreditar, Noé, deixe como está. E naquele momento, Deus falando com Noé: e eu tenho te separado, Noé. E nesta noite quero dizer a você: quem sabe Deus te escolhe desde o ventre da tua mãe. O Deus tem te separado no meio da tua família, para que você faça algo sobre a vida de você. Deus tinha uma promessa marcada na vida deste homem, e nesta noite na tua vida não há diferente. Mas depende a tua consciência com o Senhor, depende o teu pensamento com Deus, porque Deus, Ele faz milagre, opera na vida daquele que confia no nome do Rei dos Reis. E naquele momento, irmãos, Deus estava na vida de Noé. Deus falando com Noé que Deus tinha que mandar o dilúvio. E Deus falava com Noé naquele momento. Aleluia, Ele dizia para ele: Noé, avisa aquele povo que este mundo há de acabar. Não é enquanto que Deus falava, anunciava. Não é enquanto que Deus falava, anunciava. E naquele momento ninguém não acreditava. Naquele momento ninguém confiava o que Noé estava falando. A palavra do Senhor nos fala que não era um homem de idades, mas mesmo assim o Senhor confiou na vida dele. Mesmo assim Deus confiando na vida de Noé. A palavra do Senhor nos diz que Noé estava com 60 anos de idade. Noé naquele momento respondia ao Senhor: Senhor, ninguém não acredita, ninguém não quer construir
Todo momento, irmãos queridos, aquela chuva estava chovendo, aquela chuva não parava mais. Deus estava naquele momento na vida de Noé, enquanto que Noé estava fazendo aquela construção, e Deus falava com ele: Noé, tu és o homem que eu confiei, que tu és o reto nos meus olhos. E muitas vezes, irmãos, Deus separa a nossa vida, Deus escolhe a nossa vida. Enquanto que Deus fala, ninguém não acredita. Enquanto que Deus fala, acha que Deus não existe mais. Mas Deus, quando Ele promete na vida do homem e da mulher, Ele não falha. E nesta noite não há diferença. Homens e mulheres que se encontram, na tua vida não há diferença. Porque a palavra do Senhor, que a vida do Senhor está próxima. A palavra do Senhor diz que Jesus não marcou nem o dia nem a hora para arrebatar o seu povo. Mas a palavra nos afirma: um povo zeloso de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. O Senhor foi preparar um lugar para aquele que ouve, ouve e obedece. Porque nos últimos tempos podemos entender que a vida do Senhor cada dia se está aproximando. Cada momento que nós estamos passando, a vida do Senhor se aproxima. Que no tempo de Noé, irmãos amados, a palavra do Senhor nos fala que aquele povo não se entendia, aquele povo não se acreditava, aquele povo somente, irmãos, aquele momento Deus estava, irmãos, olhando para aquele povo, quem sabe com aquelas lágrimas. Ele queria que o povo se entendesse. Ele queria que aquele povo se entendesse. Mas ninguém não estava, irmãos. E nesta noite quero dizer para você, nesta noite, aleluia, o Senhor também te escolheu. O Senhor também confiou em você. O Senhor também confiou em você. E é por isso tu estar aqui. O Senhor confiou. É por isso nesta noite você estar aqui. Você estar aqui porque quer. É porque Deus, Ele confiou na tua vida. E Ele tem te livrado, quem sabe, na lançada do inimigo. E nesta noite, irmãos, não há diferença nos tempos passados